Hotel das Nações, Brasília, janeiro, 1968. As palavras do meu pai sobre Brasília se perderam durante a viagem de ônibus, quando eu pensava na minha mãe. Ele, também em vigília, cobria meu corpo com uma manta de lã. Eu não sentia frio, sentia a vertigem da distância, da separação. O que ele pensava nessa noite insone de uma viagem sem fim? Repetia baixinho. Um artista, um vadio na vida da tua mãe. Em algum momento mencionou uma Rural Willis. Talvez sonhasse. Rodoviária, o amanhecer ensolarado, a voz do meu pai dizendo ao motorista do táxi. Hotel das Nações, uma corrida breve numa avenida larga que terminava no horizonte. Ônibus cinzentos na. Saí do hotel à procura do centro da capital, mas não o encontrei. O centro era toda a cidade. Quando me perdia nas superquadras da Asa Sul, ou me entediava por não ver alma viva no gramado ao redor dos edifícios, andava até um setor comercial e a Avenida W3 Sul, onde havia poucas pessoas, ônibus, carros. No caminho de volta, passei pela galeria do Hotel Nacional e parei diante da vitrine de uma livraria. Na porta, um homem gorducho, rosto sanguíneo, perguntou se eu estudava no plano piloto ou numa cidade satélite. Não sabe o que é uma cidade satélite? Então chegou. Há pouco tempo, e chegou mal informado. Abriu um mapa do Distrito Federal, indicou favelas e cidades satélites, depois me apresentou ao Jairo, o gerente, e à livreira Celeste, uma moça de Anápolis. Jorge Alegre, o dono da livraria, é um português nascido no Porto. Viajara para o Rio em 1962 e no começo do ano passado se mudara para Brasília. A Encontro abre às 9 da manhã e não tem hora para fechar. Às vezes abre aos domingos e feriados. No auditório há várias atividades. Ensaios de dramaturgia, palestras, projeções de filmes, exposições de pintura e até festas. Livros estrangeiros e brasileiros. Olhou para baixo quando 3 homens, engravatados, entraram na Encontro. Esses senhores são juízes da Suprema Corte, disse Jorge Alegre. Estão hospedados no Hotel Nacional. Fazem parte do pequenino rebanho da alta magistratura. São carneiros velhos e obedientes. Não costumam desafiar os militares. Aliás, um deles é almirante. No mezanino, ele me mostrou caixas de... No Hotel das Nações, escrevi para minha mãe. A primeira pessoa que conheci na capital se chama Jorge Alegre. É dono de uma livraria e me deu um mapa de presente. Brasília é uma cidade para quem tem asas ou pode voar. O espaço é tão grandioso que diminui os edifícios, blocos, do eixo monumental, manchados por um pó vermelho. Escrevo e olho a fotografia que você me deu na Flor do Paraíso, para que se lembre de mim todos os dias. A viagem durou mais de 15 horas e eu dormi pouco. Eu e meu pai dormimos muito pouco. Onde você vai morar? Por que não me deu seu endereço? Meu pai está na Nova Cap, o escritório de engenharia e arquitetura. Disse que vai comprar uma Rural Willis. Não pode viver sem carro em Brasília. Eu não queria viver aqui. Os bairros e avenidas têm siglas com letras e números. Me perdi no primeiro passeio pelas superquadras da Asa Sul. Parecia que estava no mesmo lugar, olhando os mesmos edifícios. São bonitos, cercados por um gramado que cresce no barro. Essa beleza repetida também me confundiu. Tudo confunde, nada lembra lugar algum. O céu é mais baixo e luminoso, e as pessoas sumiram da cidade. Asa Norte, Brasília, março, 1968. Esses edifícios da Asa Norte foram construídos às pressas. A pintura da fachada desbotou, o reboco é uma porcaria, já está estufado. Inauguraram uma cidade que ainda é um canteiro de obras. Rodolfo se irrita com o acabamento do nosso bloco na quadra 406 e com os ratos e baratas no lixo espalhado no térreo. Irrita-se por morar na Asa Norte, o setor da capital que aloja funcionários modestos do governo e estudantes que pagam um aluguel barato ou invadem. Julgam alto apartamentos desocupados. Ele-se funcionário, um engenheiro civil qualificado, razão por que merecia morar na Asa Sul. Nosso apartamento no Paraíso era bem menor que... Este, eu disse. Era menor, mas você quer comparar o nosso bairro com essa Asa Norte? Isso não é bairro, não é nada. O que é que os arquitetos comunistas tinham na cabeça quando projetaram essa droga? No setor comercial tem uma padaria,
um bar e umas lojas horrorosas, vazias. O transporte público é outra droga. O bloco vizinho é um pardieiro, e aqui mesmo está cheio de gente do interior de Goiás e Minas. Uns broncos. Um ônibus velho passa de hora em hora nessa Avenida L2. A única vantagem é a tua escola. Pai, ali na entrada do campus da universidade. Mas você quis morar nesta cidade, eu disse olhando o campus da UNB e o Lago Paranoá. Se a gente tivesse um bote de borracha ou uma canoa, não tinha vontade de morar aqui. Brasília não significava quase nada para mim. Mas quando tua mãe saiu de casa, decidi procurar um emprego em outra cidade. A pausa de Rodolfo aguçou minha curiosidade. Ele deu um nó da gravata, a mesma que usava quando ia à missa em São Paulo. Não perdera o hábito de alisar as argolas da estampa da gravata. Sempre fazia isso, depois de ouvir Lina dizer que não queria ir à igreja. Eu não podia viver perto da tua mãe e daquele sujeito. Seria pior. Ela nos surpreendeu e me traiu. Você também foi traído. Agora vou até o fim. Nesse domingo, não insistiu para que eu fosse à missa. Com ele. Pensava nas palavras do meu pai, sem entender o significado das frases. Você também foi traído. Agora vou até o fim. Era mais uma das dúvidas obscuras que me perseguiam, que me perseguem até hoje. Na tarde de uma sexta-feira, depois da aula de história, fui ao pátio interno da escola para ler um livro sobre a escravidão. Mais tarde, jantaria no Palácio da Fome, o bandejão da UNB. Lia no pátio silencioso quando escutei passos e risos. Uma voz se dirigiu a mim. Hoje a gente tem plateia. Era um homem muito magro, de olhar calmo e indagador. Estendeu a mão e se apresentou com uma reverência meio burlesca. Damiano Acante, você pode ficar aqui e assistir à aula. Meu grupo de artes cênicas vai se exibir pela primeira vez para um espectador solitário. Apontou para cada um dos 5 alunos. Esse varapau é o nortista, um comediante do Amazonas apaixonado por Vana, nossa grande atriz em formação. Ângela e Fábios também estão aprendendo. Só Diná conhece os segredos do teatro. Estudantes do segundo colegial, nenhum da minha sala. Diná quis ver a capa do meu livro e perguntou se eu gostava de teatro. Ele parece tímido demais para encenar. A timidez desaparece no palco, Ângela, disse Daina, rindo. Quer ensaiar com a gente? Recusei com um gesto, e quando ia sair, ela me conduziu até o canto do pátio. Nosso único espectador vai embora? Acho que é novato na escola. Um novato acanhado, acrescentou o nortista. Daina e Ângela me examinavam com o olhar, como se eu fosse um bicho estranho, quieto no canto do pátio. Fiquei espiando a aula. Ensaiaram cenas breves, dramáticas e cômicas, às vezes sem voz, ou com mímica, fingindo pavor ou dúvida ou desconfiança. O professor corrigia a expressão facial e os gestos de Fábios e Vana, que pareciam distraídos. No fim dos exercícios cênicos, o nortista e Vana deram uma cambalhota, caíram agachados e roçaram os lábios. Ângela ficou sentada em outro canto do pátio, as mãos em concha sob os seios grandes, que estufavam a camiseta amarela. Olhava com uma fixação de devota a parede branca de tijolos vazados, ignorando o que Damiano Acante dizia sobre dicção, respiração e emoção. Depois ele traçou com um giz vermelho um círculo grande e pediu a Vana e ao nortista que encenassem um diálogo curto, menos de 1 minuto. Vana não sabia o que dizer. Os olhos de Ângela se desviaram da parede para o meu rosto, um olhar que parecia não esconder nada. Um diálogo qualquer, pediu Damiano Acante, batendo palmas. Vocês podem improvisar. O diálogo que a gente ensaiou na tua casa, Vana, sugeriu o nortista. Tu podes começar. Vana, com uma expressão de surpresa, apontou para o nortista. Quem é esse cara? O que ele quer? Uma passagem, pediu o nortista. Uma passagem? Para onde? Para o fim da linha. Qual fim? O redondo ou o quadrado? O fim mais próximo. É inútil gritar, disse Vana. Desculpe, eu quis dizer o fim mais distante, disse o nortista com uma voz meio apagada. Tu não precisas de passagem, tu precisas de um passaporte, cara. Os dois, em silêncio, ficaram parados no centro do círculo. Damiano Acante se dirigiu ao nortista.
Você acertou na dicção, respiração e emoção. E também no tempo da fala. O nortista saltou para fora do círculo, o olhar de Vanna. Interrogou o professor. Você apenas decorou o texto, disse Damiano. E sabe que não basta decorar. E decorou mal. A tradução desse trecho é livre. Demais. É mesmo, Dinah? Perguntou Vanna com um pouco de raiva. Ângela se levantou, esticou os braços e girou-os com rapidez, como se afastasse tudo diante de si. Andou até a entrada do pátio e disse a Fábios que hoje não ia dormir no apartamento dele. Depois perguntou quem era o autor do texto. Um irlandês misterioso, respondeu Dinah. Irlandês genial. Quem traduziu esse trecho? Perguntou Damiano. A Kant. Eu, afirmou Dinah. Mas Vanna estragou minha tradução. Ainda bem que o nortista é ator, e um ator de verdade não precisa de passaporte, pode encenar sozinho até o fim mais distante. Vanna ia dizer alguma coisa, mas Damiano encerrou a aula. Ela e o nortista saíram abraçados. Fábios e Ângela o seguiram de mãos dadas. Vanna não gosta de teatro, disse Dinah. Ela participa do nosso grupo para ficar perto do nortista. O Fábios também não se interessa. Nem ele nem Ângela, só o nortista e Lázaro. Lázaro, repetiu Damiano. Vocês estão ensaiando. Em Taguatinga. Todo fim de semana no galpão da escola industrial e no centro Ave Branca, disse Dinah. Lázaro é mais que um ator, você sabe. Damiano olhou o livro de história nas minhas mãos. E esse novato, por que não entra no nosso grupo? Ele prefere observar, riu Dinah. Ficou de olho o tempo todo, um olho nos exercícios, o outro em Ângela. Brasília, março, 1968. Também sinto saudades, filho. Teu pai te dá atenção? Vocês passeiam? Eu disse que Rodolfo tinha comprado um bote de borracha. Amanhã a gente ia almoçar em outra cidade e depois remar no Lago Paranoá. A voz da minha mãe sumia e voltava. Entendi que ela não poderia viajar tão cedo para Brasília. Não falei mais, talvez por estar emocionado e também frustrado. A voz, tão longe, foi abafada por sons estridentes. Larguei o telefone e senti a presença do meu pai. Sério, braços cruzados, me encarava com um olhar que não decifrei. Quando minha mãe olhava para mim, podia intuir as palavras, emoções, advertências. O olhar dela dizia: hoje você brigou no jogo de futebol. Teu pai está aborrecido. Notas vermelhas no boletim. Teu pai está furioso. O homem, aborrecido ou furioso, não me olhava. A repreensão e o castigo eram anunciados com palavras e gestos. Agora, eu e meu pai juntos, nossos olhares se encontram em algum momento da noite. O que Rodolfo desejava dizer quando desliguei o telefone? Não perguntei nada. Ficou amargurado na noite desta sexta-feira, talvez ruminando a vida amorosa de sua ex-mulher. Neste sábado, saímos do plano piloto e percorremos uma estrada quase deserta até Planaltina. Depois do almoço, meu pai me ensinou a dirigir a rural. Enquanto eu fazia manobras, ele criticava motoristas negligentes, irresponsáveis e bêbados. Você deve ficar atento para o perigo e a ameaça dos outros. Não falo só dos motoristas. A qualquer momento alguém pode nos trair, humilhar, maltratar. Tua mãe fez isso comigo. Não quero que façam com você. Pensei no egoísmo de Lina, na sua vida com um artista magro, desleixado, no sorriso que parecia falso. Pensei na infelicidade do meu pai, que nessa tarde falara comigo. Seria possível vivermos juntos sem palavras? De volta ao plano piloto, ele dirigia atento, as mãos tensas agarradas ao volante, a cabeça oscilando devagar, um pouco para a direita e depois para a esquerda. Pouco antes das 4, atravessamos a ponte do Bragueto. Cheiro de enxofre e estrume nos tufos de grama da asa norte. O que essa cabeça negava com tanta exatidão e insistência? Carregamos o bote de borracha até a margem do Paranoá. Perdia o ritmo das remadas quando um pássaro triscava com a água e voava na direção dos blocos da colina. Na extremidade norte do lago, Rodolfo disse a primeira frase do nosso passeio.
O sol do Planalto engana. Molhou o rosto, remamos até o Yacht Clube. Encostamos o bote na beira do lago e subimos ao atracadouro. Vimos mulheres de chapéu e maiô sentadas na varanda, homens jogando tênis e vôlei nas quadras. Íamos tomar um refrigerante no bar, mas um segurança nos barrou. Quando saímos do clube, meu pai decidiu interromper o passeio. Fiquei no meu quarto, lendo e estudando. De vez em quando lembrava a reação de Rodolfo ao ser barrado. Ele ia discutir com um homem, mas desistiu. Um engenheiro da Politécnica barrado por um analfabeto. Desabafou, enquanto remava para a margem. O rosto, frustrado, estava queimado pelo sol enganoso do Planalto. No fim da tarde, fui até a cozinha e vi Rodolfo de pé na sala. Olhava o lago ou o cerrado. Ou não olhava nada. Fazia um gesto afirmativo com a cabeça, ignorando minha presença. O gesto era uma decisão ou uma fatalidade? Domingo, março 1968. Hoje cedo ele não quis remar comigo. Preferiu verificar os cálculos da estrutura de um bloco na asa sul. Remei a outra margem do Paranoá. Só agora percebi que não pensei na minha mãe. E sim em duas colegas da escola, Dinah e Angela. No meio da travessia me masturbei imaginando o rosto de Dinah no corpo de Angela. Troquei o rosto de uma pelo corpo da outra. Fiz isso mais 2 vezes e senti o mesmo prazer. Nuvens grandes e quietas se refletiam na água cor de levemente ondulada. Brasília dava uma bronze, impressão de cidade vazia, abandonada às pressas. O sol ralo iluminava o ar e o silêncio.